Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui é o pastor Marcos Romano. Vim aqui para ministrar sobre a sua vida e convido você a permanecer comigo durante este curso, aonde estaremos abordando o tema tão importante, tão maravilhoso, denominado como capelania. Esta matéria, com certeza, será uma matéria muito envolvente na sua vida e enriquecedora do seu ministério. Este assunto é tão importante que você pode exercer ele em várias áreas na sua vida, na sua igreja, na sua comunidade, na sua faculdade e também no seu trabalho. A capelania hoje é amparada pela nossa Constituição Federal. Eu quero ler dois textos. Primeiro, a Constituição Federal, para que você entenda que esse trabalho é um trabalho assegurado. Artigo 5º e o parágrafo 7º da Constituição Federal diz assim: é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e de integração coletiva. Se você pergunta para mim o que é a capelania, eu lhe respondo que hoje é um trabalho assegurado na nossa Carta Magna, na Constituição Federal Brasileira. Mas a capelania, ela atua também em várias partes do mundo. Convido você a ficar comigo e, neste momento, lermos a Palavra de Deus, aonde encontramos um texto maravilhoso, aonde nos norteia para fazermos esse trabalho maravilhoso. Mateus, capítulo de número 25, versículo 35 diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Então, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. No artigo 5º, o inciso 7º da Constituição Federal, que eu acabei de citar antes da leitura bíblica, diz-nos o seguinte: é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e de integração coletiva. O curso de capelania deseja preparar você e muitas outras pessoas que serão alcançadas através da sua vida, para que você possa fazer o melhor trabalho para Deus, ajudando o seu próximo no trabalho de apoio e de assistência espiritual. Permita-me apresentar. Eu sou o pastor Marcos Romano, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, onde auxilio o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o nosso presidente, auxilio dirigindo uma das nossas congregações, denominada bairro de Vila Auer, ou bairro Auer. Durante uma década, eu trabalhei como pastor do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e da Faculdade de Medicina. Durante quase uma década, eu exerci a função de capelão. E vendo a necessidade e o desejo de muitos irmãos de realizar esse trabalho de evangelização, e muitas vezes impossibilitado nos hospitais, pude detectar que o problema não era na sua chamada, nem no seu preparo espiritual, mas no preparo do tema para exercer este maravilhoso ministério. Vendo isto, veio ao meu coração preparar um curso para que pudesse ajudar muitos que desejam fazer esse trabalho. E eu me espelho nisso porque quando eu era garoto sempre tive essa chamada e muitas vezes entrei dentro dos hospitais de uma forma não convencional para poder fazer o trabalho do Senhor. E depois, mais tarde, como pastor do hospital, pude entender que eu poderia ser um instrumento de Deus
para viabilizar e facilitar o trabalho também na vida das pessoas. Fui diretor da capelania da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Paraná, da CEADEP, durante aproximadamente 6 anos, aonde pude exercer esse trabalho glorioso, formando mais de 2.000 capelãs e visitadores voluntários. Capelão, capelã e visitador voluntário. São os temas que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Também sou um dos conselheiros da capelania da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, presidido pelo pastor José Wellington Júnior, aonde também atuo na UMADERSUL, que é a União das Convenções do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desejo abençoar a sua vida com o conhecimento adquirido, não só teoricamente, mas na prática, durante o exercício. A minha especialidade é acompanhamentos a pacientes terminais. Sou pastor de UTI, neurologia, oncologia, PS, centro cirúrgico, em todo o ambiente hospitalar. Como, aonde e para que nasceu a capelania? Esse trabalho tão desejado por todos, ele tem uma origem e seria injusto da minha parte deixar de mencionar algo tão importante. No ano de 1700, pelo rei da França, Luís IX, que viu os seus soldados em campo de batalhas, temendo pelo pior, como toda guerra infelizmente traz, ele destacou para os campos de batalha um sacerdote. Esse sacerdote estava em seu poder de uma relíquia dentro de um oratório, que mais tarde deu-se o nome de capelinha. E então os soldados vinham até esse sacerdote para receber as suas orientações espirituais e também a assistência espiritual para que pudesse suportar aquele momento de dificuldade. Sendo extinto logo depois, foi novamente voltado a atuar através do Papa da Igreja Romana, que instituiu novamente a capelania. O capelão, talvez você diga assim, mas esse nome, o capelão, já que o senhor disse que é a capelania, é capelinha, o capelão vem porque ele era o que sustentava aquela capelinha, ou aquele oratório que as pessoas se viam. Hoje, não mais é usado esse termo propriamente que a pessoa esteja de posse deste oratório, mesmo porque a capelania que estamos ministrando para você é uma capelania evangélica, é um trabalho de assistente espiritual direcionando Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Não carregamos nenhum objeto, senão a chamada de Deus, o fogo do Espírito e a vocação pelo qual o Senhor nos tem chamado e fazendo uso da inerrante, infalível e poderosa palavra de Deus. O capelão deve ser uma autoridade ministerial, porque o capelão precisa ser apto para ungir, para levar ou consagrar a ceia, para a realização de batismos e também para a realização de casamentos, o que pode acontecer dentro dos locais que nós estudaremos. O capelão é o líder da equipe da capelania, que, na sua maioria das vezes, tem a figura feminina que nós denominamos capelã. Na minha gestão como diretor da capelania da CEADEP, eu instituí a capelã, credenciamos as mulheres para que pudessem exercer esse ministério, mesmo porque o campo de evangelização e de visitação hospitalar ou carcerária ou de aquartelamentos ou de albergues ou de menores infratores, também existe a ala feminina. E como capelãs, nós damos mais conforto às mulheres que são assistidas por outra pessoa do mesmo sexo, mesmo porque a capelania trabalha também em áreas onde as mulheres dão à luz, fazem tratamentos de saúde da sua parte íntima, parto, enfim, todas essas áreas. Então, preparamos as mulheres para que elas possam
ter mais conforto falando de mulher para mulher. E o visitador voluntário é aquele que trabalha em todos os lugares, nas UPAs, nos pronto-socorros, nas capelas mortuárias, nas enfermarias dos hospitais, enfim. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. O capelão e seu preparo. Como eu acabei de dizer, o capelão é uma autoridade espiritual. Ele deve ter noção e preparo para a realização deste trabalho. O capelão é uma autoridade espiritual que vai trabalhar no meio das autoridades de serviço. Ele precisa de ter uma noção teológica e também capacitadora do trabalho que ele vai realizar. Muitas pessoas querem ir ao hospital e sair realizando, visitando e colocando a mão na cabeça de todo mundo. Na verdade, dentro de um hospital não é bem assim. Existem cuidados essenciais e básicos que devem ser levados em conta, não só para a saúde do visitador, do capelão, quanto do paciente, dos familiares dos pacientes, dos demais pacientes e também dos familiares do capelão ao retornar para sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Então, o capelão precisa ter um preparo no que vai dizer, na oração que fará e também no seu cuidado pessoal. Estudaremos tudo isso logo mais nas matérias que estaremos ministrando sobre a sua vida. A abrangência do serviço do capelão. Talvez você diga assim, mas o capelão tem que estar só dentro de um hospital? O capelão precisa estar só dentro de um presídio ou de uma colônia penal? Não. A abrangência do serviço do capelão é muito maior do que você possa imaginar. Por isso, nós, preocupados de formar o maior número de pessoas para esse trabalho, estamos aqui abençoando a sua vida com esse curso, denominado curso de capelania. O capelão, ele pode abranger o seu trabalho desde a visitação do paciente no hospital, quanto na casa do paciente, dando o suporte aos familiares desse paciente, quanto ele pode atuar também nas capelas mortuárias, nas famílias enlutadas e também nos ambientes de dor, lágrimas e sofrimento. Um capelão, ele pode abranger também o convívio no ambiente de trabalho. Se ele trabalha numa grande empresa, ele pode exercer ali a figura do capelão, fazendo os devocionais diários, é claro, de acordo com o proprietário, o seu chefe ou a diretoria, ele pode exercer ali esse trabalho de assistência. Note que o capelão nasceu na guerra, né? O rei mandou que um sacerdote estivesse presente para dar suporte espirituais aos soldados. Então, nós também podemos dar suporte aos funcionários, principalmente em momento de crise, enfim. Você viu que o texto que eu acabei de ler aqui, ou que eu li no começo desta primeira aula de introdução, você viu que o Senhor, ele menciona aqui pessoas famintas, pessoas sedentas, pessoas doentes, pessoas refugiadas e também pessoas detidas dentro da carceragem, pessoas com frio, pessoas com fome, enfim. Então, a abrangência do serviço da capelania é muito grande. Eu lhe asseguro, tem campo e espaço para você também trabalhar. A postura do capelão diante das autoridades de serviço. E quem são essas autoridades de serviço? Durante as minhas aulas, eu vou falar aqui sobre a postura do capelão, né? A postura, como ele deve ser, mesmo porque eu acabei de mencionar que ele é uma autoridade espiritual e que muitas vezes eu percebi que nesse trabalho de assistência ao necessitado, seja ele doente ou encarcerado, ou que esteja em alguma corporação, muitas pessoas queriam exercer a sua autoridade eclesiástica ou a sua autoridade ministerial, quando na verdade
a figura do capelão deve ter uma postura discreta, uma postura adequada ao ambiente aonde ele se encontrará para realizar esse trabalho. Então, essa postura de homem de Deus, de mulher de Deus, uma postura ilibada, mas também equilibrada. Eu vou falar nas minhas aulas que não cabe a um capelão dentro de um hospital fazer uma oração como se ele estivesse dentro de uma igreja ou num congresso de avivamento. Eu vou falar da postura como ele deve se portar diante das autoridades de serviço, que começa, em caso de hospital, desde o porteiro ou segurança que pede a sua identificação, o zelador, a cantineira, a copeira do hospital, a técnica de enfermagem, a enfermeira, o médico, o cirurgião e o diretor. Essas são as verdadeiras autoridades de serviço que o capelão terá que conviver durante a realização do seu ministério. Falaremos da postura espiritual e também ética e a física do capelão. E aí vem a palavra, o reconhecimento e recompensa do trabalho árduo do capelão. Eu usei aqui a palavra árduo porque você vai ver aqui no decorrer das aulas que é um trabalho glorioso, mas é árduo. Um trabalho que às vezes exige ou requer de nós uma dedicação tão grande e vai produzir em nós também um sofrimento, incapacidade, impossibilidades, vamos encontrar o nosso limite humano diante de situações muito grandes, e o reconhecimento, a recompensa do trabalho. Bem, primeiro, como eu disse a palavra de Deus, a recompensa devemos esperar do Senhor, mas é claro que, mediante ao artigo 5º e o inciso 7º da nossa Constituição Federal, existe a possibilidade também da recompensa ser aqui. Você pode exercer essa função na sua cidade ou no seu estado, se tiver o espaço para que você trabalhe como capelão. Tive alunos que fizeram o curso comigo e que hoje são capelães profissionais, inclusive com carteira registrada e com remuneração mensal. Mas, na verdade, nós estamos aqui para preparar pessoas para esse trabalho de cunho espiritual e de evangelização que aguardam o reconhecimento e a recompensa vinda do próprio Deus. Como ele disse, eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava preso e você me visitou na prisão. Eu estava doente e você também veio me visitar. Então, naquele dia, como diz a palavra de Deus, receberemos a recompensa a cada um segundo as suas obras. Os cuidados essenciais. Você sabia que um capelão precisa ter cuidados essenciais para realizar esse trabalho? Na maneira que ele se veste, como ele vai, como ele se porta, o contato e os ambientes, e eu vou falar sobre isso, os riscos que também o capelão pode ter para si próprio e para aqueles que convivem com ele na sua residência ou no período pós os trabalhos de capelania ou de assistência espiritual, aonde visitou tanto um hospital, quanto um presídio, quanto um asilo, quanto uma casa de menores infratores, ou algum ambiente que requer a presença desse homem, desse capelão. Os cuidados desde a vestimenta, quanto descrição, tom de fala, postura, comportamento, espiritualidade contagiante, mas numa postura comedida diante da situação que ele se encontrará. Eu falo também aqui da voluntariedade do capelão e a lei de número 9.608, que é a lei do voluntário, de 18 de fevereiro de 1998, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele homologou esta lei, dando então esta lei do trabalho de voluntariado. A maioria das pessoas que prestarão esse trabalho de capelania, seja como capelão, capelã ou visitador hospitalar, serão voluntários.
É um trabalho que não gera vínculo empregatício com as entidades. E eu vou falar sobre isso porque, infelizmente, algumas situações foram criadas por pessoas que, durante longos períodos, exerceram esse trabalho e depois queriam ter o direito do vínculo empregatício. Então, a lei do voluntariado não existe só para a capelania, mas em muitas situações pode ser aplicada e nós vamos falar sobre isso no decorrer do nosso curso. Muito bem, esta é a introdução a este curso, esta matéria, esse tema maravilhoso da capelania, e eu convido você a permanecer comigo durante todas as aulas, para, ao final delas, você ser mais uma pessoa preparada, claro que preparada dentro das nossas aulas e as matérias que eu vou ministrar, mas que busque também o preparo, o revestimento espiritual, que esse só o Senhor Jesus é que pode lhe dar.